Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de Jesus. E às vezes, como nós podemos ver aqui na tela, uma imagem vale mais do que 1000 palavras do que eu mesmo falando aqui. O que estamos vendo ali? Talvez alguns de nós não conheçam, mas em primeiro plano está Allan Kardec e em segundo está Jesus. E o que nós viemos fazer aqui hoje? A união, a nossa união como seres espirituais, a nossa união que precisa ocorrer sempre. Tanto que o tema de hoje é Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Voltando um pouco na história, como dizia o nosso amigo que gostava de contar histórias, os apóstolos, à sua época, ficavam preocupados. E quando caminhava ao lado de Jesus, perguntavam a ele: o que será depois que tu partires? O que será da vida quando você, Jesus, não estiver mais entre nós? E ele, calma e tranquilamente, mesmo sabedor do que iria lhe ocorrer logo após a sua crucificação, que a cada um de nós causaria um desespero, ele foi tranquilo e disse: se me amais. Então ele começa com esta frase: se me amais. Então o que é importante para nós é o amor. Guardai os meus mandamentos, na época eles falavam. A gente pode traduzir hoje como meus ensinamentos. E por que ele pediu para guardar? Para nós rememorarmos em outras vidas, pois ele já conhecia a reencarnação. E nós, quem sabe, se tivéssemos encarnado, não conhecíamos ainda. Então, guardai os meus ensinamentos e eu rogarei. O que quer dizer eu rogarei? Eu pedirei com humildade ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Então Jesus foi o primeiro Consolador, e depois ele rogou ao Pai, rogou a Deus mandar um novo Consolador, a fim de que fique eternamente conosco, fique para sempre conosco. E continua dizendo: o Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará tudo o que eu tenho dito. Isso está no Evangelho de João, nos versículos 14, 15 e 17 a 26. Quem quiser depois procurar. O que podemos entender disso? Que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. E foi Jesus quem nos enviou este Espiritismo. Foi ele que rogou, pediu ao Pai para que esse Consolador ficasse conosco e não mais saísse, desde que nós, como humanidade, soubéssemos e aceitássemos as suas verdades universais, as leis de Deus, as leis morais. O Espiritismo, nós já aprendemos, talvez alguns de nós, que é uma tríplice doutrina. E como que se consiste isso? Filosofia, ciência e religião. E nós temos um pouco mais de facilidade em aceitar e estudar a filosofia e a ciência, pois vivemos neste mundo materialista há pelo menos 2000 anos, através das várias reencarnações. É muito importante nós estudarmos filosofia e ciência, pois o próprio Allan Kardec nos trouxe uma mensagem do Espírito de Verdade em Paris, em 1860, dizendo o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que além do túmulo, ou seja, depois da morte, em que acreditáveis ou nada, pois à época eles acreditavam que morria e tudo acabava. Não existia mais nada depois. Vozes vêm chamar-vos, irmãos, nada perece. Isso é a mediunidade que foi mais bem codificada por Allan Kardec.
e acrescenta o Espírito de verdade. Jesus é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da impiedade. O que nós mais precisamos aprender? Precisamos aprender ao perdão, a perdoar a nós mesmos e a perdoar o nosso irmão. No momento atual, então voltando já da história para o dia de hoje, que estamos passando, estamos numa época de transição, ou seja, todos nós que decidimos reencarnar, mesmo que não nos lembremos, recebemos a matrícula. Então está começando as aulas, só que as aulas já começaram a nível de terra há muito tempo. Estamos matriculados para uma terra de regeneração. E o que precisa para nós conseguirmos nos formar e conseguir entrar nessa terra de regeneração? O que é mais importante para nós conseguirmos alcançar o êxito? É a nossa reforma moral, é a nossa reforma íntima, para chegar a esse progresso moral e poder habitar uma terra de regeneração. A nossa moral precisa ser desenvolvida em direção ao bem, além do nosso próprio bem, que o nosso próprio bem a gente normalmente já busca, mas ao bem de todos nós. E praticando sempre a caridade cristã, eliminando os nossos erros. Quais seriam? Existem vários, mas alguns é o orgulho e o egoísmo que ainda existem dentro de nós e não percebemos. Esse orgulho e egoísmo ainda vivem dentro de nós e nós não percebemos. Essa moral que buscamos ser elevada deve ser finalmente aplicada na nossa vida no dia a dia, seja em família, que é o nosso primeiro núcleo que recebemos ao reencarnar, seja em sociedade, seja no trabalho, e hoje em dia onde ela mais está sendo necessária, nos nossos relacionamentos sentimentais. Ela é mais necessária nessa hora, que é onde mais está dando problemas. E como é que eu vou conseguir alcançar essa moral elevada, que para mim é tão difícil? Existe alguma cartilha, algum caminho que eu possa buscar? Sim. A moral que os Espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão que não há outra melhor. Então não há moral melhor do que os ensinamentos do Cristo nos trouxe. Respeitamos todas as religiões e todos os pensadores e mártires que vieram nos ensinar de outras religiões. Todos eles nos trouxeram o bem, nos trouxeram o amor. Mas aqui na nossa casa espírita, nós buscamos e objetivamos a moral do Cristo, pois ele é o nosso norte, é o nosso caminho a seguir. O espiritismo cristão, assim como a mediunidade com Jesus, que é aplicada aqui na casa, é o ideal a ser seguido, pois é de nosso conhecimento que a doutrina espírita, inclusive, nos ensinou. Jesus é o espírito mais evoluído que a Terra já teve. Inclusive, Allan Kardec nos ensina isso na Revista Espírita, onde ele diz, abre aspas, mais uma vez, o Espiritismo é uma filosofia que repousa as suas bases fundamentais e de toda a religião sobre a moral do Cristo. E ele continua num outro item. Não, o Espiritismo não traz uma moral diferente da de Jesus. Os espíritos superiores que vieram na codificação vêm apenas confirmá-la, não apenas só confirmá-la, mas também mostrar a sua utilidade prática, como nós podemos utilizá-la no dia a dia. Tornam inteligíveis, quer dizer, de fácil entendimento, as patentes verdades que foram ensinadas de forma alegórica. Isso está no Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 8. Ciência e filosofia nos vinculam e nos fazem evoluir. E a religião? A religião é o ângulo divino em direção ao céu. No aspecto religioso, nós temos a grandeza divina, ou seja, o suprassumo do ensinamento do Evangelho, a consolação pedida por nós,
na hora dos nossos desesperos, na hora dos nossos sofrimentos. Por quê? Porque ele reconstitui e restaura o Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação divina e definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Isso está em Emmanuel, o Consolador, nas páginas 19 e 20. Tanto que Allan Kardec criou um termo, Cristo Consolador, para indicar que todas as nossas misérias, todas as nossas decepções que talvez nos tragam a casa espírita, todas as nossas dores físicas, às vezes chegamos à casa espírita devido à perda de seres amados e não entendemos por que o meu pai morreu, minha mãe morreu, meu filho morreu, e temos que buscar um porquê disso. Encontram consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Isso também está no Evangelho, capítulo 6, item 2. Por isso, o Espiritismo é chamado de Consolador Prometido, porque chama os homens à observância da lei e faz compreender o que o Cristo disse por parábolas, pois ele falava muito por parábolas, e alguns de nós não conseguiam entender direito aquelas parábolas. Ele veio abrir os olhos e ouvidos, porque fala sem figuras e alegorias, levanta o véu de certos mistérios, vem trazer a consolação, isso que está faltando em nossas vidas, sermos consolados aos deserdados da terra e todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as nossas dores. Pois às vezes ficamos imaginando, por que isso aconteceu comigo? Por que não foi com o outro que é muito pior do que eu? Tudo isso a gente vai buscar através da consolação trazida pelo Espiritismo. Começamos a entender os porquês das coisas. Então, o Espiritismo, em primeiro lugar, precisa nos consolar. Na hora que chegamos à casa espírita, via de regra, a maioria de nós chega pela dor e não pelo amor. Então, precisamos de consolo nessa hora. E quando ele vem, a pessoa, todos nós chegamos, nós recebemos alívio dos nossos sofrimentos, acalma os nossos sentimentos desajustados, buscamos a paz dentro de nós mesmos e com a ajuda dessa doutrina enviada por Jesus. Com a renovação moral, com a renovação evangélica trazida por Cristo, começa-se a renovação do mundo, tornando os homens fraternos, irmãos e solidários entre todos. Inclusive, repetindo, existe no Livro dos Espíritos uma questão 625. Jesus foi o tipo mais perfeito, o mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, como nossa irmã já falou. E acrescentamos que Francisco Cândido Xavier, na obra Emmanuel, nos ensina: Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Então devemos todos nós ensinar e praticar os ensinamentos de Jesus, para que o Espiritismo finalmente possa ser esta alavanca que Deus se utiliza para fazer. É necessário lembrar que cabe, e às vezes nós nos esquecemos, nós colocamos todos os nossos problemas e esquecemos de fazer a nossa reforma íntima. Então é necessário lembrar que cada um de nós precisa buscar a sua reforma e não ter preguiça moral de fazer as mudanças em direção ao bem. Jesus e seus ensinamentos sempre estão ao nosso lado, mas é necessário que nós façamos a nossa parte, a nossa reforma íntima. Precisamos, assim, nos libertar dos nossos vícios, e temos um vício em especial que devemos nos libertar. Será que seria o alcoolismo, o tabagismo, a drogadição, a sexolatria, a glutonaria, a disseminação de fofocas através da sociedade ou mesmo em família?
Não, tudo isso precisa ser controlado em nós e inibido. Mas o círculo vicioso que mais nós continuamos a exercer é o círculo do erro e acerto, através das várias reencarnações. Pois todos nós encarnamos e reencarnamos várias vezes. E às vezes reencarnamos e cometemos o mesmo erro. Erramos hoje e mesmo sabedores que está errado, continuamos errando amanhã. Então, como é necessário e como eu consigo me libertar desse círculo vicioso de erro e acerto? É necessária a força da vontade e da minha coragem para quebrarmos as nossas algemas, quebrarmos as nossas cristalizações mentais. Nós pensamos que só pode ser desse jeito e não há outra maneira de resolver isto. Precisamos quebrar essas cristalizações e buscarmos a paz, buscarmos nos melhorar, buscarmos a paz que tanto desejamos. E o que eu estou fazendo para buscar a minha paz? Nós sempre queremos, eu quero paz na minha vida, eu quero paz. Eu não quero mais sofrer, eu quero paz, eu quero tranquilidade. Por que a minha vida é assim, tão confusa? O que eu vou buscar? Como que eu posso buscar uma paz? O que eu estou fazendo para alcançar essa paz? Um exemplo, que essa pergunta fique nas nossas mentes. Quando estou discutindo com alguém que eu não gosto, eu não tolero, nós buscamos naquele momento alcançar a paz ou sairmos vencedores sobre o outro? Eu venci, eu estava certo e ele não. Essa é uma pergunta que nós temos que refletir em nossas casas. Nós devemos sim mudar para o bem e não continuarmos renitentes no mal, onde orgulho e egoísmo ainda me dominam. E como nós podemos fazer isso? Todos nós acho que temos espelhos em casa, mas não é esse espelho que todos nós nos vemos, mas vamos buscar os nossos espelhos morais. Ao olhar para nós mesmos, o que aquele reflexo moral diz sobre nós mesmos? Eu estou colocando em prática a paz e o bem que o Cristo me ensinou, ou estou indo contra os ensinamentos morais de Jesus? Façamos nós mesmos essa autoanálise. E às vezes a gente olha, enxerga o problema e não sabe o que fazer. Não, eu até sou assim, mas o que eu vou fazer para mudar? Eu não sei fazer. O que a gente vai fazer nessa hora? Nós vamos pedir ajuda. E aonde que nós podemos pedir ajuda? Aqui mesmo na nossa casa, nós temos o atendimento fraterno, que ajuda a ouvir aqueles que se sentirem necessidade. Esse atendimento fraterno ocorre nas quartas e nos domingos, 1 hora antes da nossa reunião doutrinária. Então, sempre 1 hora antes da nossa reunião que temos o atendimento fraterno àqueles que sentirem necessidade. E às vezes, nesse mesmo atendimento fraterno, a pessoa expõe os seus problemas e lá, através dos atendentes, percebe-se que, além do tratamento na casa, é necessário também um tratamento psicológico e às vezes até um tratamento psiquiátrico. E eles encaminham essa pessoa que assim precise. Porque nós não podemos nos esquecer que nós somos espíritos, mas estamos no momento encarnados. Logo precisamos tratar o todo, o ser holístico. E o que é o ser holístico? É o físico, a nossa parte psicológica e a nossa parte espiritual. Não adianta tratar apenas uma das partes. Temos que tratar o todo. Temos que começar a nos unir, voltar a nos reunir. O momento é de união e não mais de desunião. E retornando ao tema de hoje, já tomamos então os cuidados com a nossa parte física e psicológica. Precisamos também entender a parte espiritual. Precisamos de um bálsamo, um alívio. Não aguento mais esse sofrimento, está me deixando louco. E o que eu preciso fazer? Preciso fazer finalmente a minha reforma moral. Porque nós queremos sempre a paz, queremos receber o salário, mas não realizamos o trabalho necessário. Não o trabalho físico, e sim o trabalho íntimo dentro de nós mesmos, que teimamos em não realizar. Pois se conhece o verdadeiro espírita cristão
é aquele que tem o esforço, a vontade, a coragem de melhorar-se a si mesmo. O trabalho dessa parte nossa espiritual é difícil, é desafiador, pois teremos que mudar onde mais nos dói. Aonde será que mais nos dói? Onde é que é mais difícil nós realizarmos o trabalho dentro de nós mesmos? É na nossa zona de conforto, onde achamos que tudo está bem, vou manter a minha vida assim, não vou mais mudar. E às vezes podemos com isso ficar desanimados, porque aquele trabalho é difícil. Podemos ficar desiludidos e acreditamos e dizemos assim: esse tal de espiritismo é muito difícil, eu não consigo para mim, vou desistir. E alguns realmente vêm a casa e desistem, porque não querem fazer a mudança. Nessa hora, nós temos que nos lembrar, nós estamos passando por uma noite escura. E essa noite escura está na nossa vida. O que nós precisamos fazer? Uma nova aurora de luz se apresenta logo ali, logo à frente. Basta resistir um pouquinho mais. Precisamos ser um pouco mais resilientes. A luz está chegando com a luz do dia e vai afastar as trevas da nossa vida, desde que nós nos esforcemos um pouquinho mais. Hoje é um novo dia, é uma bela manhã. Nós podemos nos tornar uma nova pessoa, um novo ser mais evoluído, mais amadurecido. Deixemos nossas brigas. Por vezes nós somos muito infantis, queremos resolver as coisas só do nosso jeito. É a nossa infantilidade moral e principalmente emocional que está falando. Chegou a hora de nos tornarmos maduros emocional e espiritualmente. Maduros em direção ao bem. Maduros fazendo o bem na bondade e no amor a nós mesmos, assim como aos outros. Isso é a caridade. E agora, para aliviar um pouco, nós podemos lembrar de uma série na TV mexicana que talvez alguns conheçam, alguns são meio novos, não conhecem, mas foi da minha época. Tinha uma hora que se falava assim, onde estava em desespero, não tinha mais o que fazer e a pessoa não tinha como resolver aquele problema. E ele lançava uma frase: e agora, quem poderá nos ajudar? Talvez alguém lembrou. O Chapolin Colorado. Quem é mais novo talvez não tenha visto ainda, mas nós já conhecemos. Mas não é o Chapolin Colorado, nós temos que chamar nessa hora. E sim, nós temos que voltar e também lembrar da nossa parte moral. Lembrarmos de Jesus Cristo, lembrarmos dos seus ensinamentos e lembrarmos principalmente do seu consolo. Jesus veio nos consolar, nos ensinar, mas em primeiro lugar ele veio nos consolar. Mas e quem Cristo vai ajudar? A todos? Sim, mas Cristo ajuda a quem se ajuda. Será que eu estou fazendo alguma coisa para mudar? Precisamos urgentemente mudar, sem preguiça, ou achar que as dádivas vão cair do céu no nosso colo, sem esforço nosso. Aliás, o reino dos céus tão falado só virá para a nossa terra encarnada quando nós realizarmos a nossa reforma moral sincera, não apenas da boca para fora, aqui na frente ou apenas na casa dos lugares. Precisamos finalmente realizar a nossa reforma moral. É urgente isto. Tanto que Emmanuel nos ensina. É por isso que, quase sempre, espiritismo sem cristianismo com as suas leis morais é simples empresa do intelecto, destinado a desaparecer no sorvedouro dos caprichos da inteligência. É quando nós apenas queremos aprender, mas não aplicamos a moral em nossas vidas. E continua Emmanuel nessa mensagem. Não se entrelaçariam dois mundos diferentes. Que mundos são esses? O plano espiritual e o plano encarnado. Para o simples trabalho de pesquisa ociosa ou êxtase inoperante. Então o espiritismo não chegaria apenas para desenvolver o nosso intelecto,
precisa desenvolver, sim, a nossa parte evangélica, nossa parte de caridade. Ele continua nesta mensagem. Não se abririam as portas do grande além para o homem, para que o homem se infantilizasse na irresponsabilidade ou na inconsequência. E é o que às vezes alguns espíritas dizem: não, mas eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero. Isso é uma lei, realmente, eu posso fazer o que eu quero. Mas será que o que eu quero é o que é bom para mim e para todos? Essa questão é que devemos colocar em nossas vidas. E termina muito bem a frase: Cristo é o ponto de equilíbrio em nosso reencontro. O que será que ele quis dizer com isso? Nós, a partir da nossa reforma moral, com Jesus, com Cristo, reencontramos a nós mesmos. Porque às vezes nós usamos apenas máscaras sociais para ir numa festa e mostramos ser uma pessoa legal, descolada e tudo mais. Ou no trabalho, nós também usamos máscaras, mas nós vamos ser o que nós realmente somos quando nós temos a moral cristã dentro de nós. Nós devemos ser a mesma pessoa em todos os momentos e não usar máscaras conforme a nossa intenção, conforme o que nós estamos querendo. Sem Jesus, estaríamos confinados à sombra de nós mesmos. Nós nos auto-boicotamos. O que quer dizer essas sombras? Existem sombras, coisas que nós não percebemos em nós mesmos. São as sombras psicológicas. E além das psicológicas, as espirituais. E o que serão essas sombras? Todos nós temos sombras. Temos partes negativas. Mas algumas que podemos relacionar aqui, que às vezes não percebemos, é o egoísmo, é o orgulho e é a sede de poder. Temos que combater essas nossas más intenções dentro de nós mesmos. E sem disciplina no Evangelho de luz e de amor, o que quer dizer essa palavra disciplina? Precisamos realmente a disciplina de viver o Evangelho em nossas vidas. O que nos falta no momento é entendimento, entender as lições evangélicas na sua profundidade. Essas lições são de amor, são de consolo, não são de castigo para os que erram, e sim de consolo. Isso que Jesus veio trazer, o consolo a todos nós que estamos sofrendo. Tanto que este é o ano do Evangelho na casa espírita. E Emmanuel, novamente, nos ensina que se nós, com todas as pompas dessa fenomenologia convincente e brilhante que temos do Espiritismo e não utilizamos a moral, não passaríamos de consciências extraviadas e irrequietas a caminho do caos, sem as lições do Evangelho. Seríamos consciências muito inteligentes, sabedores muito da parte material e com muito estudo filosófico, mas sem o Evangelho de Jesus codificado por Allan Kardec, seremos consciências que se perdem na intelectualidade e caminham em direção ao caos. Então não precisamos e não devemos apenas desenvolver a nossa inteligência, e sim a nossa parte de caridade cristã, de amor e de sentimento aos irmãos. Espiritismo, Jesus e Kardec. Amor, caridade e doutrina consoladora. Unamo-nos nós, todos os seres espirituais e materiais. O alvorecer já ocorreu com a chegada do Evangelho e do Espiritismo. Assim, nós devemos unirmos entre irmãos para alcançarmos a felicidade e a paz que todos nós buscamos. Quando conseguirmos isso, nos tornarmos irmãos, fraternos e solidários uns com os outros, atingiremos a nossa categoria, ao porquê de nós termos sido criados. Atingiremos a nossa categoria de filhos de Deus. Com isso, eu me despeço
E agradeço a todos a presença e que todos nós levemos para casa esta mensagem. Somos todos filhos de Deus. Não devemos nos esquecer nunca disto. É o nosso objetivo de vida. Tornarmos um pouco mais hoje melhor do que ontem. Muito obrigado a todos.